Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso Introdução à Programação de Arduino. Nesta aula veremos os seguintes conteúdos: uma introdução aos circuitos que têm microprocessadores e microcontroladores. Na sequência, veremos os kits de Arduino, em específico o kit do Arduino Uno, o qual trabalharemos nesse curso. Depois faremos o nosso primeiro projeto, que será o acionamento de um LED através do Arduino Uno. Tudo isso no nosso ambiente virtual. Os equipamentos eletrônicos estão ao nosso redor no dia a dia. Desde os eletrodomésticos, como micro-ondas, máquinas de lavar, televisores. É possível identificar diversos circuitos eletrônicos também nos carros e até mesmo nos equipamentos hospitalares. Isso tudo fazem parte do que chamamos da eletrônica embarcada. Mas o que esses equipamentos, o que esses dispositivos eletrônicos têm em comum? Todos eles são controlados por chips denominados microprocessadores. Os microprocessadores são o cérebro desses sistemas, eles que controlam todo o funcionamento e as operações desses circuitos. O que vem a ser um microprocessador? O microprocessador é um circuito integrado que é programável e reprogramável pelo projetista. É possível, através de linhas de comando, configurar todo o funcionamento, todas as operações que o circuito irá executar. Através dessa programação, o microprocessador irá processar os dados e informações e executar o que foi previamente definido. E os microcontroladores? Os microcontroladores também são circuitos integrados que têm embutido os microprocessadores, ou seja, eles também têm a capacidade de executar tarefas através da programação previamente definida. Mas além de um microprocessador, o microcontrolador possui outros circuitos, como oscilador, conversores analógicos digitais e circuitos de memória. Feita essa breve apresentação dos microprocessadores e dos microcontroladores, iremos mostrar agora os kits de Arduino. O kit de Arduino Uno, que está mostrado na figura, ele já vem embutido um microcontrolador, o ATmega 328. Além do microcontrolador, ele já tem um barramento onde está disponível os pinos analógicos, pinos para alimentação de circuitos externos. É possível alimentar o Arduino Uno através de uma conexão externa. Verificamos também a porta de comunicação com o computador, a porta USB, e um barramento de pinos digitais. Esses pinos digitais estão numerados de 0 a 13 e serão utilizados nos nossos projetos. Vamos agora para o nosso ambiente virtual e analisaremos o nosso primeiro projeto no Arduino Uno. Feito o login no Tinkercad, a gente vem aqui, criar novo circuito. É possível renomear o circuito nesse campo. Vamos dar o nome de aula 2. Vamos pegar agora um kit de Arduino. Existe essa possibilidade aqui, tem um kit de Arduino que já vem ligado num protoboard. Vamos utilizar esse kit. Arrastamos aqui para a nossa área de trabalho. Verificamos aqui que esse pino para alimentação de circuito externo 5 volts já está ligado aqui no barramento positivo do protoboard. Da mesma forma, o GND já está ligado lá no barramento negativo. Esse kit de Arduino já veio com exemplo de programação. Para a gente analisar, podemos acessar aqui essa aba Código. Com o Tinkercad é possível programar o Arduino de duas formas: usando os blocos ou usando o texto. Vamos analisar inicialmente utilizando blocos. Aqui estão os comandos que podem ser utilizados. E aqui do lado direito é justamente o programa que o Arduino já está configurado. Esse programa tem apenas 4 blocos de código. O primeiro, que define o LED incorporado como alto. O segundo aguarda 1 segundo. Depois define o LED incorporado como baixo e aguarda 1 segundo. Esses 4 blocos vão ser executados indefinidamente. Então ele faz o 1, 2, 3 e 4, depois ele volta 1, 2, 3 e 4 e fica nesse loop indefinidamente.
Então, de acordo com o que está projetado, esse LED incorporado ele vai ficar mudando de estado. Aqui ele está no estado alto, aguarda 1 segundo. Depois vai para o estado baixo, aguarda 1 segundo. Depois volta para o estado alto. Então esse LED incorporado vai ficar piscando. Mas quem é esse LED incorporado? É um LED que está presente aqui na placa. Esse LED já está ligado internamente ao pino 13. Então ele vai ficar mudando de estado de alto para baixo, ou seja, ele vai ficar piscando. Podemos inicializar a simulação aqui e verificar o funcionamento desse código. Veja bem que o LED está piscando. Se quisermos alterar a frequência com que esse LED pisca, basta mudar aqui o tempo de espera. Para isso, a gente para a simulação e altera o tempo. Vamos colocar 0,2 segundos. Ok, inicializamos novamente a simulação. Veja bem que ele está piscando mais rápido. Podemos modificar esses blocos de comando aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos parar a simulação e vamos colocar um LED lá no pino 13. Pegamos um LED e um resistor. Já conectamos aqui o resistor no LED. Vamos colocar uma resistência de 330. O catodo do LED a gente liga no negativo. Colocamos a cor preta. E quem vai controlar o LED é justamente o pino 13. Dessa forma, quando o pino 13 do kit de Arduino estiver em nível lógico alto, o LED vai acender. E quando o pino 13 estiver em nível lógico baixo, o LED apaga. Vamos iniciar a simulação. Veja bem que o LED está piscando na mesma frequência aqui do LED incorporado. Podemos incluir outro LED em outro pino aqui. Como que a gente faz? Pegamos aqui outro LED. Da mesma forma, o 14 a gente liga aí diretamente no negativo. Um resistor, vamos colocar o resistor de 330 novamente. Vamos pegar aqui ó, o pino 11. Inicializando a simulação, veja que o LED está sendo controlado pelo pino 11, não está piscando. Justamente porque o programa não está mandando nenhum comando para o pino 11. Podemos alterar o código então. A gente volta lá no código. Então, onde colocou o LED incorporado como alto, podemos colocar aqui, ó. A gente pega, define o pino. Aqui, ó. Então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos definir o pino 11 como alto. Então, além de definir o LED incorporado como alto, a gente está definindo o pino 11. Vai aguardar 2 segundos. E vamos aqui, ó, incluir, definir o LED, definir o pino, vamos incluir aqui, ó, definir o pino 11, como a gente modifica o estado dele para baixo. Então, dessa forma, como que está sendo executados os blocos? Inicialmente define o pino 11 como alto, o LED incorporado como alto, aguarda aí 200 milissegundos. Depois define o LED incorporado como baixo, o pino 11 como baixo e aguarda 200 milissegundos. E isso vai ficar sendo executado em loop. Vamos verificar a simulação. Ok, o LED que está sendo controlado pelo pino 11 também está piscando. É uma ferramenta interessante para a análise lógica do comportamento do circuito. Mas o projeto de circuitos microcontrolados é feito através de linhas de comando. E para analisar os comandos da programação desse exemplo, vamos em Código e selecionamos a parte de texto. Ele vai perguntar se a gente tem certeza que deseja fechar o editor de blocos.
a gente coloca continuar. Toda essa programação que foi implementada utilizando o diagrama em blocos tem associada a programação em C. Vamos analisar esse código. Nesse exemplo, os blocos de comandos foram convertidos para a linguagem C pelo próprio simulador. Essa é uma programação sequencial, por isso o Arduino executa uma linha de cada vez e na sequência em que elas aparecem. Todo código em Arduino tem duas funções principais, a função setup e a função loop. A função setup apenas configura quais os pinos serão utilizados e se esses pinos serão utilizados como entrada ou saída de dados. Assim como qualquer função em C, a função setup começa com uma chave e termina com uma chave. Nesse exemplo, a função tem apenas dois comandos. O comando da linha 3 define o pino 11 como uma saída e o comando da linha 4 define o pino 13 como uma saída. Para definir se um pino será tratado como entrada ou saída de dados, basta chamar a função pinMode. Essa função já está definida na biblioteca interna do Arduino e, portanto, para utilizá-la, temos apenas que informar qual pino e se esse pino vai ser uma entrada ou uma saída. Nesse caso, utilizamos o pino 11 como uma saída e o pino 13 também como uma saída. Cada comando na linguagem C termina como um ponto e vírgula. Isso faz parte da própria sintaxe da linguagem. Vamos analisar a função loop. A função loop também começou na linha 8, quando abrimos as chaves, e terminou na linha 15. Internamente, ela tem alguns comandos. O comando da linha 9 utiliza a função digitalWrite. Essa função também está na biblioteca interna do Arduino. E através dela, podemos definir se um pino do Arduino terá o valor alto ou baixo. Ressaltamos que o valor alto atribui 5 volts ao pino e o valor baixo está associado ao GND. Dessa forma, o comando da linha 9 está atribuindo 5 volts ao pino 11 e o comando da linha 10 também está atribuindo 5 volts ao pino 13. O comando da linha 11 é um comando de delay, é um comando de espera. O delay também é uma função que faz parte da biblioteca do Arduino. A gente apenas informa o tempo de espera, no caso 200 milissegundos. Dessa forma, o Arduino vai executar o comando da linha 9, na sequência executa o comando da linha 10, mas para ele executar o comando da linha 12, ele vai esperar 200 milissegundos, sendo que na linha 12 foi utilizada a mesma função de escrita do pino, só que agora colocando o valor baixo. Sendo assim, nas linhas 12 e 13, o comando está colocando os pinos baixo e o pino 11 em nível baixo. Na linha 14 tem um tempo de espera de 200 milissegundos. Essa função loop fica em execução, ou seja, quando termina de executar o comando da linha 14, ele volta para a linha 9 e assim fica indefinidamente. Dessa forma, a linha 9 e 10 atribui 5 volts ao pino. Na linha 11 tem um tempo de espera, ou seja, os LEDs vão ficar acesos. Na linha 12 e 13 é atribuído o GND nos pinos 11 e 13. O LED apaga. Sendo assim, o LED ficará piscando. Outra informação importante são os comentários, que são designados por 2 barras. Assim, tudo que for colocado depois de 2 barras não é levado em consideração pelo código-fonte. Portanto, ele não faz parte do código. Terminamos aqui o nosso primeiro exemplo de programação em C. Lembrando que é fundamental que vocês refaçam esses exemplos. E qualquer dúvida eu estou à disposição.